Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao meu canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando os seus estudos aqui da Palavra. Se for a sua primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, deixar um like, é muito importante, fazer um comentário e compartilhar com mais pessoas. Esse é o seu trabalho para me ajudar a fazer o meu. Amém? Hoje nós estamos aqui em Levítico capítulo 11, eu vou pedir licença para vocês de me alongar um pouco mais. Eu gosto de fazer os vídeos em 10, 12 minutos, mas esse capítulo, ele é muito importante e ele tem muitos detalhes que precisam ser entendidos porque são polêmicos. Eles separam até mesmo religiões, crenças e outros costumes entre nós. Mas nós temos que sempre olhar o lado espiritual de todas essas coisas. Porque, como eu disse, todas essas coisas são uma sombra daquilo que viria, daquele sacrifício perfeito que vai, na verdade, passar por cima de tudo isso aqui ou vai cumprir tudo isso daqui e depois o Senhor vai liberar todos os animais para serem comidos, naquela visão que ele dá para o apóstolo Paulo, quando ele diz: todos os animais eu santifiquei, todos eu purifiquei. Então nós precisamos ainda ver o lado espiritual disso aqui, que na verdade era uma tentativa do Senhor de proteger o seu povo, porque realmente muitos desses animais tinham coisas que fariam mal se eles comessem e também trariam a lembrança daquilo que eles já haviam vivido no Egito. E o Senhor queria separá-los de todos. Amém? Então, Levítico 11, Deus vai passar a ordenar ao povo de Israel quais seriam os animais que não podiam ser comidos e quais que podiam ser, de animais, de aves, de insetos e de peixes. Cada um ele classificou. Esse pode, esse não pode. Esse deve ser comido, esse não deve. Hoje nós entendemos que nós podemos comer de tudo, porque lá em Romanos 14, 2 e 3 diz assim: porque um crê que ele pode comer todas as coisas, outro que é fraco come ervas, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Deus os recebeu a todos. Ou seja, hoje nós temos liberdade de escolha. E essa parte de carne não tem muito a ver com o espírito. Aquilo que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca dele, as palavras, são muito mais poderosas, são muito mais perigosas, muito mais danosas do que aquilo que entra no nosso organismo. E diz assim: aquelas instruções que são dadas no Velho Testamento eram, na verdade, para evitar que os israelitas se associassem aos pagãos que viviam, com quem eles conviveram muito tempo, adotando os seus hábitos alimentares. Então era uma proteção de Deus para evitar que o povo de Deus, que o povo de Israel se misturasse com os pagãos daquele tempo. Hoje, como todos podem estar unidos em Cristo, como um só povo, é necessário usar bom senso e consumir tudo aquilo que sabidamente não nos faz mal. Hoje nós temos a ciência como aliado, que já pesquisou todo tipo de carne, todo tipo de alimento, todo tipo de animais e aquilo que pode e não pode ser consumido. Naquele tempo eles não contavam com a ciência, então eles acreditavam e contavam com aquilo que o Senhor passava para eles. E que depois de muitos anos de pesquisa é que realmente a gente vai descobrir que tudo aquilo que o Senhor falou realmente poderia causar dano ao corpo daquele povo ou associá-los a rituais pagãos, que era o que o Senhor estava tentando proteger. Eu vou explicar aqui cada animal e cada característica, não só física, mas também relacionadas ao espiritual. Então, em cada animal existe um problema que é físico e existe uma característica que é espiritual, de acordo com aquilo que o Senhor colocou para aquele povo. No versículo 3, ele diz: tudo que tem unhas fendidas, assim, ó, aquele que tem uma unha assim, aqui no meio, a unha é fendida. Tudo que rumina, e no versículo 3, tudo que tem unhas fendidas, em 2, e que rumina, esse pode ser consumido.
que tem unhas fendidas e rumina pode ser consumido. Entenda aqui que as unhas fendidas estão ligadas a discernimento espiritual, aquela espada de dois gumes que a palavra de Deus fala, as pessoas que têm discernimento espiritual, o que discerne o bem do mal, e o que rumina é aquele que não só lê essa palavra, rumina a palavra, porque essa palavra não é para ser lida. Você não pode simplesmente ler a Bíblia como você está lendo uma coisa comum, um dia a dia. Não, a palavra de Deus tem que ser entendida, tem que ser ruminada, tem que ser estudada, tem que ser meditada. Você não lê essa palavra, você medita nessa palavra. Por isso que o animal que rumina, o que ele faz? Ele engole, depois aquele alimento volta, ele mastiga de novo, engole de novo. A palavra de Deus tem que ser assim. Você tem que ficar comendo, ruminando, pensando a respeito, até que ela forme rema na sua vida, até que ela crie vida em você. Depois, no versículo 4, o camelo não podia ser comido, porque ele rumina, mas ele não tem unhas fendidas. Ora, o camelo era um animal importante naquela época, vocês concordam? Porque eles eram o meio de transporte daquele povo no deserto. Por muito tempo ele transportou coisas, transportou pessoas. Se fosse autorizado que aquilo lá fosse comido, em pouco tempo eles poderiam ser fonte de transporte perder essa fonte de transporte para a sua movimentação no deserto. Porque numa hora de fome, numa hora de desespero, se eles tivessem autorização para comer o camelo, eles iam matar o camelo. E aí, como é que ficava para transportar pessoas e para transportar coisas que os camelos carregavam nas costas? Depois o versículo 5 diz que 5 e 6, o coelho e a lebre também ruminam, mas não têm unhas fendidas. Esse animal era considerado impuro. O coelho, símbolo da fertilidade, é considerado um animal manso, dócil, doméstico. Então Deus não queria que esses animais fossem usados para comida, porque eles eram animais como se fossem animais domésticos. É como se você fosse comer um cachorro ou um gato. Deus não queria isso. Existe um estudo recente que diz que comer muita carne de coelho causa dores de cabeça, diarreia, desconforto e até fome. Isso é um estudo científico. Hoje, depois de muitos anos que o Senhor já tinha falado, esse aí você não come. Acompanhado de uma vontade insaciável de consumir alimentos gordurosos. Então, a pessoa que come muito coelho, ela acaba tendo todos esses problemas. Eles queimam a gordura do nosso organismo e matam por inanição. Olha que perigo! Além disso, essa carne produz várias substâncias como a ureia, amônia e aminoácidos, que em grande quantidade leva à intoxicação na corrente sanguínea. Olha quantos problemas comer uma carne de coelho pode causar para você, em grande quantidade, é claro. Então, o Senhor queria proteger o seu povo, então ele já falou, esse aí você não vai comer. Então, se você duvida do que eu estou falando, existe um site que chama megacurioso.com. Entra lá e pesquisa sobre o consumo da carne de coelho. Deus já sabia de tudo isso. Alguém duvida que ele já sabia? Eu não. Versículo 7. O porco. O porco é considerado um animal imundo pelos judeus, que tem unhas fendidas, mas também não rumina. Nós sabemos que o porco pode trazer uma série de doenças, como já trouxe, né? E além de viver na lama e comer lavagem. É disso que o porco se alimenta. Espiritualmente falando, o que isso significa? Compara com pessoas que nós devemos evitar, pessoas que gostam de estar sujos do pecado, pessoas que comem de tudo em termos de palavras, de ensinamentos, que ouvem, que acreditam em tudo. Para elas tudo está certo, eu acredito em todas as religiões, Deus é um só. E não vai para a verdade, porque a verdade está aqui, a verdade é expressamente essa. Então a pessoa que come de tudo, que para ela qualquer lavagem, qualquer ensinamento tá bom, ela confia, ela acredita, ela vai para cima, ela abraça. Você deve evitar pessoas assim. Tudo as convence, mas uma palavra única de Deus
essa elas não gostam. Ai, não, porque isso vocês têm mania de falar que só vocês têm a verdade, só vocês têm razão, só o que a palavra de Deus fala que é verdade. Eu concordo plenamente que só essa palavra é a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus é essa palavra. Aleluia! Peixes, no versículo 9. Tudo que está nas águas e tem barbatanas e escamas podem ser consumidos. Tem que ter barbatana e tem que ter escamas. Por quê? Esses peixes têm uma proteção extra que evita que eles sejam contaminados pela absorção de toxinas. Vamos supor que a água está contaminada por toxinas. Se você vai comer um peixe que não tem as barbatanas e não tem as escamas, eles não têm proteção nenhuma. Eles vão adquirir aquelas toxinas da água. Já os que têm barbatana e escama, eles são protegidos. Ou seja, você tem que preferir pessoas que estão protegidas pela palavra de Deus. Hoje a ciência comprova que os peixes com barbatanas são mais saudáveis para o consumo. Naqueles tempos, a única informação que eles tinham, que era a melhor, era aquela dada por Deus. Não consumam os peixes que não têm barbatanas e escamas, só os que têm. Aleluia! Versículo 10. Peixes sem barbatanas e escamas não podiam ser consumidas. Então nós já entendemos o sentido físico disso. E o espiritual disso? Evite pessoas desprotegidas, que podem ser facilmente manipuladas e enganadas. Você só está protegido aqui no conhecimento, na obediência dessa palavra. Pessoas desprotegidas disso são perigosas. Versículo 12. Tudo que não tem barbatana ou escama nas águas vai ser uma abominação para vós, diz o Senhor para aquele povo de Israel. Aves. No versículo 13, 14 e 15, ele entra para falar das aves. Então, agora nós já vimos os animais, os peixes e agora as aves. Entre as aves que não podiam ser comidas estavam a águia, o quebrantoso, o chofrango, o falcão, o papagaio, o corvo e a coruja. Sabemos que o corvo se alimenta de todo tipo de carniça, concordam? Espiritualmente falando, tudo que é contrário à palavra de Deus ele gosta. Ele consome tudo que não seja essa palavra. Esoterismo, força espiritual e coisas assim. Mas essa palavra é verdadeira, ele não consome não. Então evitar essa carne e pessoas assim é muito saudável. As águias se alimentam de coelhos, esquilos, cobras e ratos. São aves de rapina e com garras afiadas que dominam suas presas e as consomem. Todas essas aves que rotineiramente comem carnes ou outros seres que rastejam são prejudiciais à saúde. Espiritualmente, eu diria que são pessoas inclinadas às coisas da carne. Então, elas são pessoas que devem ser evitadas por nós, porque elas têm inclinação para comer coisas da carne, para consumir pecados da carne. Deus atuou como um bom sanitarista da nossa ecologia, você não acha? Deus está nos dizendo para nós não comermos carne dessas carroças de lixo. São verdadeiras carroças de lixo. E o Senhor falou, não as consuma. Nos versículos 18, 19 e 20, todos os outros da lista, incluindo a coruja, o cisne, o pelicano e o alcatraz, fazem esse tipo de alimentação. E eles estão sempre com os olhos voltados para baixo, ciscando e procurando o seu alimento. Pessoas que não olham para o alto é o que elas representam. Somente para as coisas dessa terra são aquelas que nós devemos, obviamente, evitar. Outro que me chama a atenção nesse capítulo é o morcego. Versículo 19 fala do morcego. Ora, esse animal, essa ave, ele se alimenta de sangue dos animais. E atualmente nós sabemos que ele foi o causador de um vírus muito famoso aqui, a Covid-19, dizem que é originária do morcego e que matou muita gente, quase me matou, mas o Senhor me guardou, glória a Deus. São parasitas que grudam na traseira dos animais e dali bebem o seu sangue. Parasitas espirituais que só querem consumir o evangelho podem ser comparados a esses seres abomináveis, tanto física quanto espiritualmente. São aqueles que estão no meio de nós, que estão ali nas igrejas, mas
que são só consumidores do evangelho, não são verdadeiramente fiéis ao Senhor. Eles querem aproveitar daquele povo que é um povo que tem boa vontade, que tem boa intenção de ajudar os outros, e ele só quer vinde a mim e nada ao vosso reino. Insetos, versículo 20, inseto que voa, que anda de quatro, será abominação e não pode ser comido. Pessoas que já têm espiritualmente asas para voar, mas que insistem ainda em caminhar por medo de se lançarem em planos mais altos que Deus tem para elas. Não tenha medo. Se o Senhor te der uma promessa, se o Senhor te der um ministério, não tenha medo. Lance-se naquilo que o Senhor tem prometido para você. Não fica rastejando, não fica só andando, não fica se escondendo, não fica com medo. Sabe aquela coisa de, eu não vou falar tanto, não vou me expor tanto, porque vão rir de mim, porque vão falar isso de mim. Não, lança sem medo, porque você precisa ser ousado, você precisa pregar esse evangelho para todo mundo. Então, esses insetos o Senhor pedia para serem evitados, os que têm asa, mas que não voam. Versículo 21, todo inseto que rasteja e voa e que tiver pernas para saltar, desse você pode comer. A locusta, o besouro, o gafanhoto. Nós sabemos que o João Batista, ele comia muitos gafanhotos e mel. Se nós pensarmos que esses insetos, quando eles se juntam em grandes quantidades, eles causam um tremendo dano à lavoura. Quando vem um ataque de gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto, eles acabam com a lavoura. Então é muito plausível considerar que eles podiam ser comidos até mesmo para evitar que se proliferassem demais. Além disso, eles são uma grande fonte de muitas proteínas e eles possuem grande concentração de nutrientes e ômega 3. Como que o Senhor podia saber de tudo isso, né? Se ele não fosse o poderoso Deus que sabe todas as coisas. São achados em todos os lugares e, portanto, no deserto, eles têm grande valor, porque eles são achados facilmente. Espiritualmente falando, eu creio que a sua velocidade de reprodução e a rapidez de movimento aludem a pessoas que crescem e se multiplicam rapidamente, como tem que ser os cristãos. Os cristãos têm que crescer, se multiplicar e já começar a dar frutos, e isso tem que ser um negócio muito rápido na nossa vida. Qualquer um que tocasse a carcaça de animais impuros, presta atenção, teriam que lavar suas vestes e ficariam impuros até a tarde. Essa coisa de lavar bem as mãos e ficar e se guardar de não tocar em outras pessoas, nós entendemos muito durante a crise do Covid, como as pessoas tinham que se evitar porque elas tinham tido contato com aquele vírus, então elas não podiam passar para outras pessoas. O Senhor aqui guardando e cuidando do seu povo. Seria bom então nós evitarmos contato com pessoas que estão mortas espiritualmente. A chance delas nos contaminarem é muito grande. Outros animais rastejantes que não deviam ser comidos estão no versículo 29. O rato. O rato vive no esgoto, concordam? Na escuridão, na sujeira, embaixo da terra. Ratos espirituais também vivem assim. Evite-os. A tartaruga. Ela é lenta demais, com uma casca muito grossa. Pessoas assim como elas não se envolvem espiritualmente, porque a palavra não penetra nelas. Essas tartarugas espirituais têm uma carcaça tão grande que a palavra não consegue penetrar. São pessoas de dura serviço, como diz a palavra, afaste-se delas. O camaleão, ele se disfarça no que ele quer. Parece crente, mas não é crente. Parece fiel, mas não é fiel. Parece espiritual, mas não é espiritual. Liberte-se deles também. O ouriço tem espinhos, vão te machucar. Cuidado com esses seres também. Caracol rasteja dentro de uma couraça e deixa uma gosma grudenta por onde ele passa. Algumas pessoas são assim, né? Onde elas passam, elas deixam um rastro de sujeira, um rastro de meleca. Fuja delas. As toupeiras, elas cavam a terra e lá elas se escondem. Não tem boa visão e as suas unhas são grandes para escavar a terra. São solitárias e se parecem com ratos. Eu nem preciso contar para você porque que você deve conhecer pessoas assim, né? Corra delas também. Finalmente, a Bíblia também cita as cobras, no versículo 41. Animais que andam sobre sua barriga
ou que rastejam sobre a terra. Não se contamine com nada que rasteja. E isso tem muito a ver com o reino espiritual. Tudo isso o Senhor determinou no Velho Testamento para separar e para proteger o seu povo. Hoje nós sabemos que Deus santificou todas essas coisas, mas muitas ainda têm esse mesmo sentido espiritual que nós falamos agora. Que nós possamos comer com sabedoria, porque o homem morre pela boca, por aquilo que ele come, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Se você consome uma boa comida espiritual, você tem uma grande chance de ser uma pessoa muito próspera e muito saudável espiritualmente. Se você come muita porcaria espiritual, certamente você vai se contaminar com mentiras que não fazem parte da verdade do Senhor. Então, cuidado com a sua alimentação física, que também você deve procurar evitar coisas que você sabe que vão fazer mal para o seu corpo, como muito açúcar, muita gordura e coisas, muito carboidrato, que engordam e que não alimentam bem, não trazem nutrientes bons para o nosso organismo. Então, cuidado com o alimento físico e espiritual. Tem muito alimento estragado, tem muito animal impuro sendo servido como puro e pertinentes ao evangelho, mas que não são. Que nós possamos ter discernimento para separar o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é o impuro, o que podemos e o que não devemos consumir espiritualmente e também no reino físico desses animais que são considerados impuros pelo Senhor. Esse capítulo ficou meio longo, porque ele é bastante longo e é cheio de detalhes, mas eu espero que eu tenha contribuído para a sua meditação sobre com que tipo de pessoas e quais você deve ter um bom relacionamento. Procure se fartar de banquetes do Senhor e não das sopas de lentilha do diabo. Que o Senhor te proteja, que Ele te guarde, que Ele traga mais revelações ainda para você. Se você tiver mais revelações dessa palavra, por favor, deixe um comentário, que a gente sempre pode estar crescendo espiritualmente a cada dia. Amanhã nós voltamos com Levítico capítulo 12, que vai falar sobre as leis da mulher, com relação à purificação da mulher depois do parto. Tudo isso, Senhor, cuidando do seu povo em detalhes. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados. Amanhã nós voltamos. Desculpem que hoje foi um pouco longo, é que esse capítulo precisava ser bem explicado e tem muita coisa mais para a gente explorar, mas não dá para falar tudo aqui, né, gente? Um abraço e até amanhã, se o Senhor permitir. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito